Fala muito boa noite para vocês que já acompanham o JCast, mais um JCast aqui pelo portal do J. Pessoal, deixa eu checar aqui antes de começar e cumprimentar aqui o meu ilustre convidado. Eu vou dar uma checada aqui no nosso áudio, como eu sempre faço, né? A gente não tem nenhum tipo de problema e a nossa entrevista correr tudo tranquilo, né, até o final. Vamos ouvir aqui o meu áudio, se está tudo certo. 3, 2, 1, áudio. Oi, 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 tudo certo? Tudo certo? Certo, tudo certo. Aqui, pelo menos eu estou ouvindo que está tudo certo. Pessoal, chega compartilhando muito essa transmissão. Estou aqui com o ilustre convidado, o itacoatiarense aqui, que é o Floriano Ferreira, escritor, radialista. É muito cargo que ele exerce aqui no município, muitas atividades que ele exerce aqui no município de Itacoatiara. E aí é o momento de dar o boa noite. Boa noite, Floriano. Seja bem-vindo aos estúdios JCast. Boa noite, Josué. Boa noite, Jota. Do jeito que você quiser que eu lhe chame. Muito obrigado pelo convite aqui ao podcast JCast, né? Pra gente não falar quest, né? Mas é cast. Tá bom? E boa noite para quem já começou a assistir a gente. Estamos aqui à sua disposição para esse bate-papo. Legal, muito bacana, gente. A gente vai conversar sobre tudo. Eu falei com ele aqui. Olha, o áudio dele tá bem legal. Agora que deu retorno para mim, tá ótimo. Eu tô falando que eu falei em off com o Floriano. Eu disse, Floriano, vamos falar sobre tudo, ok? Sobre, enfim, vamos começar do início. Ele fala, começa de onde você quiser. Então vamos embora. Só para quem está chegando agora, Floriano lançou um livro, né, há menos de uma semana, acho que foi semana passada, né? Sexta-feira. Sexta-feira, Floriano Ferreira lançou um livro, está em suas mãos aqui, Itacoatiara. Itacoatiara, seus mitos, lendas e personalidades. Já deu para sentir que a gente vai bater um papo legal sobre a história de Itacoatiara, sobre mitos, sobre lendas e personalidades do nosso município. Eu que sou um amante da cultura, da minha cultura itacoatiarense, e aí eu estou com um cara aqui que vai trazer para a gente as informações aqui sobre exatamente a nossa cidade. Então, pessoal, o pessoal costuma, né, não dar muito atenção para a cultura, mas é algo importantíssimo. Eu dou valor demais para isso. E aí, alguns só dão mais valor, mais atenção quando é um meme, quando é uma coisa mais engraçada, né, Floriano? Mas existe uma história aqui na nossa cidade que é muito importante, muito interessante para a gente aprender e ouvir com quem tem mais experiência. Não estou chamando o Floriano de velho, não. Eu estou falando que ele é um grande conhecedor e deva ter nessa cuca dele pequenininha, né? Um acervo enorme de história da nossa cidade. Eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Não, com certeza. E eu já aproveito aqui, né, que a gente tem que, digamos assim, aproveitar as pessoas enquanto estão vivas, enquanto estão produzindo. Por exemplo, nós temos um grande itacoatiarense, Dr. Francisco Gomes da Silva, que é assim, meu principal instigador, meu principal incentivador para escrever sobre Itacoatiara. E muita coisa, quando eu quero saber, eu vou lá nos livros dele, viu? Porque ele tem muita coisa que escreveu sobre Itacoatiara. E a gente, aos poucos, vai resgatando isso e vai acrescentando alguma coisa a mais. Então, nós estamos aqui para contribuir com a história da nossa querida Itacoatiara. Eu vou trocar aqui o cabo do microfone, Floriano, que agora eu descobri, me ajuda aí. Eu descobri que esse microfone não está ligado. O que está captando a minha voz é esse. Vamos tirar aqui. Aí por baixo, né? Por cima mesmo. Isso. Vamos tirar aqui. Tem que ter problema. Aí. É esse aqui que é o cabo que está funcionando, ó. Isso. Vamos ver se vai agora. Eu estava percebendo que a minha voz está um pouco baixa. Eu estava captando esse microfone. Vamos lá, faz o teste agora aí. A 3, gente fez 2, o teste 1. no meu, esqueceu de fazer no teu, né? Pois é, eu fiz o teste somente no microfone do Floriano. Isso é bom que o pessoal já está entrando e compartilhando o link, né? Eu tenho certeza que os amigos, os conhecidos, os itacoatiarenses, o pessoal da família do Floriano também, sejam todos bem-vindos a essa transmissão, né? Aproveitem também para curtir. Deixa eu só fazer o teste para ver se chega aqui, que o delay é demorado. 3, 2, 1. Agora, Floriano, tá perfeito. Então vamos lá, né? Então vamos. Floriano Ferreira. Deixa eu tirar aqui o fone, senão eu não me concentro muito para conversar aqui com o Floriano. Bom, Floriano Ferreira. Como é que começou a história do Floriano Ferreira em Itacoatiara? Tu veio de que família, Floriano? Queria que a gente pegasse lá do início. Eu sou de Urucurituba, né, município de Urucurituba, da Vila Silva, Paraná do Ramos.
E coincidentemente, não sei se meu primo passou por lá agora, né? Mas mandaram para mim uma foto aqui do Paraná do Ramos, lá da minha querida Vila Silva, né? Não sei se dá para ver aqui assim pelo celular, né? Dá para ver um pouquinho, dá. Dá para ver um pouquinho. Então, eu sou oriundo, né? Originário do Paraná do Ramos, Vila Silva. E eu vim para cá, meu pai veio para cá, mudou. Foi em 1968, eu estava com 5 anos para 6 anos de idade quando eu vim para Itacoatiara, né? Meu pai veio para cá justamente porque tinha problemas de saúde, né? A minha irmã, eu já tinha perdido 2 irmãs, né? Depois de mim nasceram duas crianças e morreram, né? Por falta de assistência e tudo. Imagina, anos 60 no interior, né? Se hoje muitas vezes ainda é difícil, imagina naquele período, né? E quando nasceu a minha irmã Jaina, aí também ela começou a apresentar problema de saúde, e papai resolveu vir para Itacoatiara. A gente já tinha uma casa aqui, né? Ali no Barros, que na época era a Rua Oriental. E aí a gente veio para ter mais acesso à saúde, né? Naquele tempo tinha a Fundação CESP, né? Onde hoje é a Unidade Básica de Saúde José Resca, ali em frente ao Banco do Brasil, lá funcionava o CESP. Então era uma referência em saúde naquela época. Então a gente veio para cá para cuidar, para ter mais acesso à saúde e para também ter oportunidade de estudar. Minha primeira escola foi ali no Isaac Pérez, escola Isaac Pérez, lá no bairro do Jauari, na rua agora... Já quase saindo na Estrada de Estônia ali, aquela que é Isaac Pérez? Na né? realidade ele fica na Estrada Estônia, ele fica na João Valério, esquina com a Estrada Estônia. A João Valério, que naquele tempo era conhecida como Rua Juruá. Juruá, eu lembro, olha aí. Olha aí, então não é tão novo assim não. Eu lembro da Juruá, da Saracá. Saracá, é. Que legal, Floriano. Então a gente veio para Itacoatiara nesse período e aqui ficamos, tá? E aqui ficou Floriano. Os seus irmãos todos ficaram em Itacoatiara ou foram para outros locais? Não, eu tenho 2 irmãs morando em Manaus, que é a Janete e a Jaina, e aqui em Itacoatiara mora a Janira, a Jaida e no caso, há 2 anos aí faleceu a minha irmã Josimara, né, que já é falecida. Então nós estamos todos aqui. São tudo com J, tuas irmãs, e tu é com F, como é que é isso? É porque, rapaz, o papai, depois que veio o primeiro filho, né, o papai resolveu homenagear ele mesmo, né, com a letra J de Jaime, né. Aí veio, no caso, Jaina, Jaida, Josimara, Janete, Janira, e aí... O seu pai é o Jaime Arruda, Jaime é isso? Arruda, meu pai Jaime Arruda. Ouvi falar do teu pai. Ouvi falar do seu papai. Foi líder sindical, o papai foi secretário municipal de terra na administração do seu Chibla Abraim. Então, o papai foi administrador do cemitério durante muito tempo também. E um líder sindical, foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E o papai era uma pessoa muito engajada na igreja, né? Foi um dos fundadores da paróquia de Cristo Rei, naquele tempo a comunidade de Cristo Rei, foi um dos fundadores depois da comunidade Nossa Senhora da Conceição. Então, assim. Vocês têm origem cristã, né, e católica, é isso? Católica, isso. Muito embora eu tenho pessoas da família que já são evangélicas. No caso, minha irmã Janira é evangélica, né? Mas todos somos cristãos. Todos somos cristãos, né? Isso, somos cristãos. Irmãos em Cristo, olha só. Tá aí, gente, eu estou conversando com o Floriano, a gente vai já entrar daqui a pouco no livro, mas eu quero puxar aqui mais um assunto. Mas muito embora você não saiba, isso aqui já está no livro, isso aqui eu estou contando já está no livro. Ah, é? Já é um spoiler? Já é um spoiler do que está no livro, um pouco da minha história, como a gente conta como é que veio para cá e tudo, então... Ah, olha aí, ó. Então, eu não sabia, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas parece-me que eu vou ganhar um livro, né? Já ganhou, tá? Já aqui. ganhei? Aliás, é o seguinte, esse aqui é seu, esse aqui é para sorteio, viu? Não sei qual é a dinâmica que você vai utilizar agora aí para fazer o sorteio, mas ao final do programa a gente vai fazer um sorteio. Vamos fazer, olha aí, o Floriano já concedeu um livro para fazer sorteio para vocês internautas. Então, você tem que comenta aí, curte a live, comenta, se puder compartilhe essa transmissão e no final, quem mais interagir na live, no comentário, vai ganhar o livro do Floriano Ferreira. Olha só, um escritor itacoatiarense, olha só a riqueza que nós temos o Francisco também, que é escritor, né? Tem vários escritores em Itacoatiara, eu vou parar de citar o nome, porque eu vou esquecer algum escritor, ele vai dizer que tu não citou meu nome, mas o Floriano já escreveu alguns livros. E aí ele está trazendo aqui o Itacoatiara, seus mitos, lendas e personalidade. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele dar um pouquinho de spoiler a mais sobre o conteúdo aqui desse livro. Mas se você quiser saber todos os detalhes, você aí vai, procura, não sei aonde, mas o Floriano vai dizer, para você comprar
Olha, o seu livro? eu estou disponibilizando por enquanto, enquanto a gente não tem um local assim bem definido mesmo, já ali no Coffee Time do Manel Cruz, já tem ali, tá? Ali na Rua Beija-Flor, perto do Centro de Eventos. Tá? E também a gente já, a partir de hoje, como algumas pessoas foram procurar lá na rádio, a gente já disponibilizou lá na recepção da rádio com a Maísa, já pode procurar também. Recepção da Rádio Panorama. É da Rádio Panorama, isso. Isso, Olha só, gente, antes da gente prosseguir com esse podcast aqui com o Floriano, eu queria falar para vocês, olha, que nós temos, esse podcast tem o apoio das lojas Arleson Celular Prime e Arleson Celular Plus, tá? Lá você consegue todo tipo de peças para o seu celular, manutenção em celular. Lá você encontra variedades, enfim, um mundo de variedades, confecções. E também você pode trocar a película do celular, você pode comprar um iPhone. Quem tem o sonho de ter o iPhone, compra lá até 18 parcelas, suaves prestações, cara. E a loja que mais está vendendo iPhone barato em Itacoatiara já tem o 15. E um preço bem especial e bem abaixo, né, de outros locais. Né? Arleson Celular Plus, apoiador do JCast. E eu tenho que mais fazer jus aqui ao nosso apoiador, beleza? Eu volto para o logotipo aqui do JCast e aí eu vou conversar com o Floriano sobre o seguinte. O Floriano contou um pouco da vida dele aqui, como que ele veio, como que a família dele veio para Itacoatiara e agora... Como é que foi? Você foi empresário, você foi gerente de empresa, mas tu tinha um comércio aqui em Itacoatiara que era muito famoso, chamado Casa Itatiba. Antes de tu falar, o Floriano tá doido para falar, mas escuta, olha só, antes dele falar, eu postei esse flyer que eu ia trazer ele aqui na entrevista e um amigo meu falou, Jota, eu lembro do Floriano. O Floriano não era o dono da Casa Itatiba? Eu falei, esse mesmo. Manda o link, eu já tinha esquecido de mandar. Eu vou mandar agora o link para ele. Ele disse, Jota, quando tu começar, manda o link para mim. E eu vou mandar para esse amigo, que é o Andri, que ele conhece muito bem o Floriano, e ele lembrou da Casa Itatiba. E aí, Floriano, como é que era a Casa Itatiba? Bom, antes de chegar na Casa Itatiba, só para fazer um preâmbulo bem rapidinho, um minuto. Tudo bem. Fique à vontade, nós temos aqui mais de uma hora para... Pois é, quando cheguei em Itacoatiara, né, eu trabalhei... antes de trabalhar na Getal, trabalhei na Atlantique Venir do Brasil. Antes disso, trabalhei na Mil Madeireiras. O senhor trabalhou na Getal também? Trabalhei meu primeiro emprego foi na Mil Madeireiras, emprego de carteira assinada, né, 1979. Depois saí de lá, trabalhei na prefeitura, junto com João Manuel na Secretaria Municipal de Abastecimento. Tá? Depois eu saí da prefeitura, fui trabalhar na Atlantique Venir do Brasil. Depois eu fui para a Getal. Eu entrei na Getal em 1981 e saí em 1990, ou seja, trabalhei 10 anos na Getal. Aí, nesse período, mesmo estando na Getal, eu abri um estabelecimento comercial que era justamente a Casa Itatiba, em pleno Plano Real, 1986. Tá? Então tinha a Casa Itatiba, que era um local assim que vendia as coisas bem mais em conta, porque eu tinha um grande amigo meu, que ele era gerente da Conab em Manaus. Então eu tinha um convênio com a Conab e a gente conseguia trazer mercadorias bem acessíveis, né? E eu fiquei com a Casa Itatiba até 1995, 96 por aí, tá? Depois eu fui trabalhar com o Ipenor Figueiredo de Menezes, onde eu gerenciei o supermercado Espírito Santo. De lá saí, né? E comecei a vida de radialista em 2000 e estou até hoje no rádio, né? Trabalhei na difusora, depois fui para a Pedra Pintada, voltei um período para a difusora e estou na Panorama desde 2016. Tu está sendo muito rápido nessas informações, vamos devagar, que agora, eu quero ouvir legal. Isso. Assim, queria saber o seguinte, o pessoal que não sabe quem é Ipenor Menezes, é o Nego das Pedras. É o Nego das Pedras e é o Grupo DM, né? Grupo DM. Você trabalhou no Espírito Santo, que foi no bairro de Araújo Costa. No Araújo Costa, que agora funcionou até há pouco tempo um consultório odontológico lá, uma empresa de odontologia lá. Isso. Quem conheceu aí o Espírito Santo, pessoal, funcionava ali, era um fluxo de pessoas ali muito grande, diariamente, muito grande no Espírito Santo. O pessoal aí que tem que tem acima de 30 anos vai lembrar, né? Supermercado Espírito Santo. E também da Casa Itatiba, né? Casa Itatiba ficava ali na rua Isaac Pérez. E o lema da Casa Itatiba era Casa Itatiba, onde comprar é o maior barato. Olha só o copyright dele aí, olha o lema. Garoto, onde comprar é mais barato. E Floriano, a pergunta que não quer calar. Eu nunca tive a oportunidade de lhe perguntar isso. Nós já temos uma amizade um pouco longa, eu e o Floriano. Já se conhece, a gente sempre se cruza aí nos eventos, na Câmara Municipal, por aí a gente sempre se encontra.
E aí eu queria perguntar o que é Itatiba? De onde veio o nome para te colocar esse nome na tua empresa? Itatiba é o seguinte, ali onde eu construía a casa Itatiba é uma pedreira, um local de muita pedra. Então, Ita, pedra. Assim, juntando o nome Itatiba, local onde tem muita pedra. Então, era por conta disso. E algumas pessoas até confundiam, porque tem uma cidade, inclusive, quando eu fui a São Paulo, um tempo desse, andei pelo interior, eu passei por lá, né? Então tem uma cidade que o nome é Itatiba. Eu já ouvi falar. Algumas pessoas achavam que era por conta daquela cidade, não. É por conta... tanto é que eu nem sabia que tinha cidade, depois que eu descobri que tinha cidade. Mas Itatiba era justamente porque ali onde era a casa Itatiba é um local de muita pedra. Você não conseguia cavar um buraco assim para fazer fossa, o sumidouro. Depois de 50 centímetros você já começava a encontrar pedreira. Floriano, eu vou pedir para o pessoal aqui que está comigo, vocês... se não quiser esse livro, eu vou pedir para alguém ligar para cá e vou dar para quem ligar e fazer alguma pergunta para a pessoa, ela respondendo sobre Itacoatiara, a pessoa vai ganhar o livro. Mas se você quiser participar do sorteio desse livro no final, aliás, o que está na mão dele, que esse aqui é meu, você manda mensagem, quero participar do sorteio do livro. Basta falar isso, quero participar do sorteio do livro no comentário. Se quiser mandar um recado para o Floriano e fazer alguma pergunta, a hora é agora, rapaz. Manda aí a tua pergunta também. Se quiser entrevistar junto contigo, né? Quiser entrevistar junto comigo, fazer a pergunta para ele, é agora, é o momento. Deixa eu pedir um favor para o Floriano. Eu estou achando que a nossa imagem aqui no meu retorno está um pouco homogênea, amarelo. Se tu puder, de trás dessa cortina tem um interruptor. O primeiro, se tu puder desligar, Floriano, eu te agradeço. Eu estou sozinho, chutando no gol e aparando, de cima. Aí, apagou a luz ali amarelinha, vai ficar bem melhor a nossa imagem aqui na tela. A luz amarela, então a camisa amarela e tá... tava ficando muito amarelado aqui a nossa imagem. Preciso ler esse livro, tá dizendo aqui a Janai Lopes, muita coisa que eu não sei de Ita, risos. Olha, ela já está concorrendo, Floriano. Pronto. Deixa eu ver quem mais. Eu estou devendo aqui ler uns comentários antes da gente continuar o bate-papo. Olha, a Floriana Larissa, ela está botando o coração aqui, está comentando. A Janira Cruz, boa noite. Boa noite, Janira, bem-vinda. O André Almeida, esse é fera, olha aí, ó. Floriano é fera. Bom, tá certo. E aí... Boa noite, Floriano. A Souza Salles está mandando boa noite para você aí. Pode responder. Boa noite aí para você também. Obrigado aí por estar assistindo. Eu falei para o Jota, a gente vai concorrer com Big Brother hoje, viu? Olha só. Aí tem mais aqui, ó, a Fabrine Romão também comenta, deve ser tua familiar, né? Minha filha. A Fabrine, deixa eu ver quem mais aqui. A Lilian Barreto, boa noite. Boa noite, Lilian. Minha amiga Lilian. Seja bem-vinda. Continue conosco na audiência até o final. E se você puder, curta e compartilhem, tá? A Maria de Fátima, a cidade de vocês hoje foi muito comentada sobre um projeto. Teve uma situação mesmo aí que foi bem comentada. Obrigado pelo comentário, Maria de Fátima. O Caio M. Castro, boa noite, Jota. Boa noite, Caio. Muito obrigado. O Tico Rossi, boa noite, Tico. Ele diz, boa noite, Jota. Esse Floriano aí é nota 10 e você é nota 1000. Ele é 1000 também, é 10 mil, né? 10 mil, pronto. 10 mil, né, Floriano? Obrigado, Tico, pelo elogio aqui dispensado a mim e ao meu amigo Floriano Ferreira. Bom, a Cristiane Lopes também, eu acho que é Cristiane Lopes, obrigado, Cris. Nossa amiga Cris. Amiga, a Jana aí também está comigo. Depois eu vou ler os comentários, porque se eu for ler agora tudo, a gente não vai continuar conversando. Já tem aqui o Sano Pedraça, eu quero participar do sorteio. Manda mensagem que você vai participar no final. Eu vou fazer aqui uma rolagem nos comentários e quem mais comentar vai ganhar. Usa a tua criatividade. Fala aí como a Janai falou. Bom, o que a gente estava falando, Floriano? Antes da gente concluir, a gente estava falando da Casa Itatiba, né? Casa Itatiba. Perguntou por que o nome Itatiba, eu te respondi. A Casa Itatiba, e falou. E pedra e alguma outra coisa a mais, né? É porque assim, bem resumidamente, é pedreira, local onde tem muita pedra, Itatiba. Show de bola. Aí, enfim, cara, foi muito bacana o tempo que durou ali, a Casa Itatiba. Também tu tinha muitos clientes, né? Tinha uma movimentação. Tinha uma clientela muito boa. Só que depois era famoso aqui na Era muito famoso. Só que depois a gente resolveu partir para uma outra atividade, né? Assim, investir numa outra coisa, né? Começou a dar errado as coisas, então a gente entendeu que era a hora de parar. Até porque quem trabalha em comércio sabe o quanto é sacrifício você, às vezes, você abdica final de semana, principalmente quem trabalha em ramo de mercadinho, né? Porque os produtos são perecíveis, você tem que ter cuidado. Não pode deixar vencer. Não pode deixar vencer, e você não pode... A gente praticamente tinha só o sábado, só o domingo à tarde para descansar, porque a gente abria de segunda a sábado e depois domingo pela manhã, enfim.
Então, Eu lembrei aqui, Floriano, obrigado pela tua explicação. Eu lembrei aqui do meu amigo Manelzinho. Ele é bagunceiro, esse Manelzinho. O Manel, se estiver assistindo a gente, um abraço. O Manel, uma vez eu trabalhei também com fotografia, né? Eu comprei uma máquina de revelar foto para documento profissional. E aí ele veio uma vez trazer o netinho dele para tirar foto comigo. Eu tirei foto, aí ele viu eu tirando a foto rapidinho, fiz lá, imprimiu na hora, recortei, pô, entreguei na mão dele. Ele ficou olhando e disse: como já então tu inventou trabalhar com isso, pois rapaz? é, né? Aí eu lembrei para te fazer a pergunta, lembrei do Manelzinho. Como já então tu inventou para entrar para a rádio, para comunicação? Inclusive eu quero te parabenizar que você é um grande comunicador. Quando tu começou, acho que na Pedra Pintada, se eu não me engano. Não sei se foi lá, mas lá eu te ouvia bastante, domingo de manhã. Eu trabalhava de motorista, então acho que era 6h30 para 7 da manhã, não lembro direito o horário, eu ligava já o carro, ia fazer meus afazeres e eu já colocava lá. E eu gostava de ouvir que tu já dava muito de informação lá. Como é que foi para te trabalhar com a rádio? Como já então tu começou? Olha, você é radialista. Meu primeiro trabalho... Porque o papai tinha um programa de rádio. Ah, né? tinha também? Meu pai tinha um programa de rádio na década de 80, que era na difusora AM. E aí ele estava com muitos afazeres também, e aí ele resolveu deixar o programa. Então, naquela época, eu resolvi aceitar o convite. Tinha um gerente na Getal, seu Cláudio Felsenthal, e ele disse: rapaz, vai lá, porque o programa é de manhã. Eu entrava na Getal 7 horas, né? O programa era de 5 às 6, de madrugada, né? Então aí eu fui trabalhar em 87, final de 87, na difusora AM. Ah, em 87 tu já apresentava programa? Apresentava programa. Aí, quando foi em 88, até abril de 88, eu trabalhava na difusora AM, fazia programa na AM. Quando foi em 88, que inaugurou a Panorama, em abril de 88, quando inaugurou a Panorama, aí muita gente que estava na difusora veio para a Panorama, veio Rui Castro, veio o Big BJ, veio o Antero Cerudo. Eu sei que aí sobrou muito espaço na difusora FM. Aí eu aproveitei e trabalhei na difusora FM durante o ano de 88 todinho. Depois eu resolvi sair da rádio e voltei em 2000. Em 2000, na época, a minha sogra, a dona Jenny, mãe da minha primeira esposa, ela resolveu candidatar-se a vice-prefeita ao lado do Cleuter Mendonça, né? E aí, nesse período, eu trabalhava lá com o Ipenô, lá no Grupo Imenezes, né? Só que aí eu digo, pô, eu vou entrar de cabeça nessa campanha, né? Eu vou, apesar de ser difícil, como foi, né? A gente acabou não ganhando a eleição, quem ganhou naquela época foi o Mahmoud. E aí eu fui para a campanha com o Cleuter, né? Quando passou a eleição, né? Ele disse: olha, se tu quiseres trabalhar na rádio, tu já trabalhaste aqui, eu te dou uma oportunidade. E aí foi quando a gente abraçou essa oportunidade. O ano era? 2000. Ano 2000. Ano 2000. Então hoje nós estamos em 2024, já estou assim direto mesmo como radialista há 24 anos. Nesse período, claro, que eu tive alguns trabalhos paralelos, na própria prefeitura, também na Câmara Municipal de Itacoatiara, na administração do Raimundo Silva, depois do Bosco, do Aineto, eu trabalhei na assessoria de comunicação. Mas assim, a minha profissão mesmo é radialista. Radialista. Aliás, tu é muito bem quisto, né? O teu trabalho é muito bem quisto na Câmara Municipal de Itacoatiara. Eu já te vi lá trabalhando em várias gestões, né? Quem trabalha em várias gestões de presidência é porque tem um trabalho bom, eficaz, né? E a pessoa precisa do trabalho. Atualmente tu é funcionário também? Não. Não. Hoje não, né? Não. Entendi. Aí deixa eu te perguntar, tu estava falando da rádio. Tu sabias que eu apresentei um programa na Rádio AM, difusora também. Eu ajudei a apresentar, na verdade, a Igreja Batista Nacional à época, do pastor Mário Abreu. A gente tinha um programa na AM. É porque geralmente quando o programa era evangélico, o Cleuter se colocava sempre na AM. Isso. Depois que acabou a atividade da AM, as FMs ficaram bem mais fortes mesmo. E aí eu acho que eu lembro da Ana Ilse, na época, ela já trabalhava ali pela AM também. Quer dizer, eu lembro eu lembro do nome dela, e agora que eu vim, porque eu só ouvi a voz na rádio, ela participa também agora lá da nossa igreja, eu vim saber quem era ela de verdade, assim, a Ana Ilse, que eu não lembrava muito, fazia um tempo que eu não a via. Só para a questão da rádio, por exemplo. Aí eu trabalhei de 2000 a 2007 na difusora, depois eu fui para Pedra Pintada, tá? E aí fiquei na Pedra Pintada até 2018, porque já ficou muito difícil para eu ficar administrando os dois horários, porque desde 2016
a convite de Tumamude, eu passei a trabalhar na Panorama, né? Então aí eu fazia de 8 às 9 na Panorama, Tá. de 9 às 10 na Pedra Pintada. Só que aí teve um tempo que ficou difícil de conciliar. Aí tinha meu trabalho na Câmara também, aí eu conversei lá com o Davi Braga, com a Dona Alice, com o Dr. Alberto Iannuzzi, e aí eu me desliguei da Pedra Pintada. Mas foi uma casa que me acolheu muito bem durante aquele período que eu trabalhei lá. Aliás, falou o Dr. Alberto Iannuzzi, cara, uma vez tu saiu de férias, para tu ver como eu te ouvia todo dia, eu trabalhava de motorista, eu te ouvia todo dia. Você saiu de férias e quem ficou apresentando o teu programa foi o Dr. Alberto Iannuzzi. Na realidade, eu não saí de férias, foi em 2008. Como é que foi isso? Em 2008 eu fui convidado, ele me instigou a ser candidato a vereador. Foi isso, é? Aí eu disse que não dava e tal, porque primeiro que eu trabalhava no jornal Amazonas em Tempo. Tá? Eu trabalhei no Amazonas em Tempo, escrevendo para o Amazonas em Tempo, que era uma filial que tinha aqui em Itacoatiara. E aí eu disse, olha, para eu ser candidato, eu vou ter que me desligar da rádio e vou ter que me desligar do jornal. E eu vou viver como? Né? Não, mas o programa da rádio deixa que eu apresento. Não te preocupa, né? Isso o doutor falou para você? Doutor Alberto Iannuzzi. Foi o principal incentivador para eu entrar nessa aventura de ser candidato a vereador. Em 2008, né? Eu fui candidato a vereador. Eu lembro que ele apresentou o teu programa e ele fazia lá uns comentários muito interessantes. Eles chamaram ele até de revelação da rádio na época. Não, tanto é que depois ele foi fazer um programa que era o Falando Sério, né? Aos sábados. Interessante, eu achava interessante os comentários dele, do Dr. Alberto Iannuzzi. Dr. Alberto Iannuzzi, queremos você aqui no JCast. Faz o convite para ele. Eu estou fazendo aqui, ó, Dr. Alberto Iannuzzi, queremos você aqui não, ali naquela cadeira. Eu falo sempre isso aqui quando eu toco no nome de alguém que eu quero trazer. E aí até o Roberto Nazaré que me assiste, ele põe no comentário, queremos você aqui. E ele também está me devendo uma visita. Bom, eu estou conversando com Floriano Ferreira. É Floriano Ferreira de quê? Como é que é? Da Silva. Floriano Ferreira da Silva. Floriano Ferreira da Silva, escritor, radialista e algumas outras coisitas mais de atividades aqui que ele exerce no município de Itacoatiara. Mais conhecido que Farinha, daquela bem gostosa, boa, né? O Floriano é bem conhecido em Itacoatiara, está mostrando o livro dele, a gente vai já entrar no livro. Calma aí. Mostrando aqui que é para quem quiser ganhar o livro, fala aí. Quem quiser ganhar o livro. Esse aqui. Quem quiser ganhar o livro, coloca no comentário, faz um comentário aí pro Floriano, diz quero ganhar esse livro, eu quero muito ler o livro do Floriano. E eu tô vendo aqui o livro, gente, uma capa muito bacana, bem produzida aqui. Qual que é a editora, Floriano? Não, é produção independente. É produção independente? Aqui é o seguinte, essa capa, aqui, essa foto aqui é a autoria do Gerson Carriel, tá? Olha, legal, Gerson. A foto das duas aqui? Não, a contracapa é do Alcivan, do meu genro. A capa é do Gerson Carriel. Um abraço pro Gerson Carriel. E esse livro é o seguinte, eu poderia ter impresso numa editora em Manaus, né? Inclusive na própria Valeu, então não me esqueço o nome da outra editora que eu fiz orçamento e tudo, mas depois que eu descobri, no caso, eu conversando com o Orivan, que é da Amazon Gráfica agora, gráfica, né? A gráfica, e eu perguntei se ele tinha como produzir o livro. Ele disse, só não a capa que eu mando fazer em Manaus, mas o resto eu faço aqui, o miolo do livro eu faço aqui. Olha. Então eu resolvi, no caso, prestigiar a prata da casa e imprimir o livro aqui em Itacoatiara. Show de bola, Floriano. Cara, olha só. Floriano, quanto tempo foi para você escrever esse livro? Demorou muito? Como é que foi? 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Praticamente em dezembro as primeiras entrevistas, assim, em dezembro de 2021, e eu concluí em 2023 as pesquisas e tudo, e depois... Olha, tem algumas fotos aqui, gente. Eu vou dar um spoiler rápido para você, mas compra o livro do Floriano. Quem não ganhar o livro hoje, aproveita para comprar o livro, tá? Tem algumas fotos, como eu estou falando para vocês. Vamos entrar aqui, Floriano. Vamos entrar aqui em alguma coisa do livro. Você está falando aqui de mitos, lendas e personalidade. Quais seriam esses mitos, lendas e personalidades? Se tu puder passar um spoiler mais ou menos para o pessoal que está nos assistindo. Tem algumas coisas que viraram lenda em Itacoatiara. Tanto é que quando a gente foi agora no lançamento do livro lá na Câmara, eu postei algumas fotos. Por exemplo, o Cauré, jogador de futebol. Conheço o Cauré. Então, ele está nesse livro, a história dele está nesse livro. E aí alguém comentou na foto do Cauré, uma lenda do futebol itacoatiarense. Ou seja, ele está vivo, mas... é uma lenda, porque ele fez jogos memoráveis pelo Brasil, pelo Aparecida,
onde ele teve a oportunidade. Não, o Jair que fez pela Aparecida. No caso, o Cauré pelo Náutico, né, jogou pelo Penarol, pela seleção itacoatiarense. Ele enfrentou aí, num jogo memorável no Flora de Mendonça, o Roberto Dinamite, do Vasco da Gama, veio jogar em Itacoatiara. Então ele conseguiu driblar o Roberto Dinamite, né, para você ter uma ideia. Ele só não conseguiu ganhar as bolas por cima, porque como a estatura dele é baixa, né? É baixinho. E o Roberto Dinamite, ele tem uma foto com o Roberto Dinamite ao lado do Dinamite, o Dinamite dá quase o saudoso Dinamite, né, dá quase o dobro da altura dele. Então é o seguinte, os mitos e as lendas. Por exemplo, a porca da saboaria que aparecia aí era uma mulher que se transformava em porco, uma porca que se transformava em mulher. Tem essa história. Daí da colônia? Ou da onde é? Da região Pedreira Colônia? Não, a região ali, a porca ela aparecia dali onde é o Bradesco hoje até onde é a Rosilene. Ali, pois é, perto ali do Antônio da Feira mais ou menos, aquela área ali, descendo na Lousado de Melo. Eu ouvi essa história. Pois é, então está aqui no livro. Tem alguém que viu a porca e me contou a história. Ele só não quis ser identificado, né? Aí tem a história da loura, né, da estrada, tem a história de... A loura da estrada que pegava carona com as pessoas, aqui na M010. 2 amigos meus me contaram, só que eles, infelizmente, já faleceram, né, e também eles pediram para ficar no anonimato, né. Me contaram a história que viram a loura pegou carona com eles. Tem uma explicação por que a loura aparecia, quem era essa loura, está no livro aqui. Tá. Floriano, antes da gente continuar com a loura e os demais, eu vou voltar um pouco na porcona, um porco grande que aparecia naquela região do centro. Era uma porca. Uma porca. O pessoal dizia que era um homem que se transformava em porca, depois... É isso aí, ou como é que é? Eu ouvi muito por alto essa história. Era uma mulher, porque justamente, muitas vezes ela aparecia com os porquinhos. Porque era uma porca, não tinha como ser um homem, era uma mulher, né? Então, era por isso que era uma mulher que a gente acha... A gente fala que era... Só que depois ela parou de aparecer, né? Assim como a loura também parou de aparecer, tem uma explicação, tá? No livro eu fui pesquisar, tem uma explicação por parte do espiritismo, né? O que seria a loura que aparecia. Aí eu tenho a história de uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um motorista de ambulância que viram um curupira atravessando a estrada ali próximo a Paraíso Borges. Tanto é que o nome da história é o Curupira do Paraíso. Tem aquela história, não sei se tu chegaste a cobrir como repórter, lembra que há uns 10 anos atrás, uns funcionários da Mil Madeireira no mato apanharam de uma visagem, tudo. Tem essa história. Lembro que apanharam, pegaram umas lambadas, umas coisas assim. Eu lembro. Isso. Foi para esse pessoal lá da empresa, né? Pois é, o pessoal que estava na área da mata. Na área da mata. Então tem uma pessoa que me contou e ela apanhou da visagem, entendeu? Floriano, abrindo um parênteses, depois de volta para o assunto dos mitos e lendas, abrindo um parênteses. Eu te entrevistei na rádio. Eu não lembro o ano, se era 2007, 2008, foi na Rádio Panorama. Inclusive, eu acho que eu entrevistei você, não sei se era a Meila que estava contigo. Tu apresentou o programa com a Meila, não? Não. Era uma outra pessoa que estava contigo, então. Eu entrevistei você, ou foi na 104? Foi na 104 que eu te entrevistei. Acho que deve ter sido na 104. Foi. Eu tinha um programa na Boas Novas, não sei se tu lembra, eu tinha um programa na TV Boas Novas chamado Radicais Nobres. E exatamente com esse programa, o programa era gravado, depois ele passou a ser ao vivo. Mas eu gravava as entrevistas, fui lá falar sobre o teu programa, Conexão alguma coisa. Era na difusora era Conexão Total. Não, era na 104. Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, era na 104. Inclusive, nesse dia não foi só você. Eu saí da 104, eu fui para a difusora, depois eu fui para Panorama. Na Panorama eu entrevistei a Meila como é que é o nome do rapaz que apresentava com ela? Mário Jorge. É Mário Castro. Mário Castro. Que não é o Mário Jorge Castro do Neto, é outro É outro Mário, é outro Castro. Ele estava apresentando com a Meila. E eu lembro que eu te entrevistei, né, acho que foi em 2008, nesse programa. Eu estava lembrando um dia desse. E aí, no final, eu pedi para te dar a tua consideração final. Tu falou, achei interessante que tu falou assim, a gente agradece por aparecer, né? E aí, realmente, na rádio ele não aparecia, é só a voz, né? E aí ele disse, obrigado, agradeço você por a gente aparecer na TV e tal. E aí eu achei muito bacana a cordialidade com que o Floriano me recebeu nesse dia na rádio. Voltando para os mitos, eu queria só tocar nesse ponto. Falou do Cauré. Não, o Cauré, alguém comentou, o Cauré é uma lenda do futebol. É uma lenda. Então podemos considerar que o Cauré está no meio das lendas. Das, né? lendas, o Cauré. Então, por exemplo, aí eu tenho a história de uma tia minha, né, que morreu afogada no Paraná do Ramos, que apesar de todos os esforços para encontrar o corpo, nunca acharam o corpo. Então
mais antigos diziam que ela foi encantada, né? Ela foi encantada no fundo do rio. Tem a história de um tio-avô meu tio-avô que morreu vítima de raio, né? E são várias histórias. E tem uma outra lenda, que no caso é um barco que não existe mais, mas que virou lenda, porque ele era imbatível nas porfias, que era o barco do seu Silvio Barros, o Santa Lúcia, né? Tanto é que no dia do lançamento do livro, um amigo nosso fez uma réplica do Santa Lúcia e a gente presenteou para o seu Silvio naquele dia. Foi muito bacana. Entendi. Bacana. Tem tudo no livro, o pessoal vai ver detalhadamente. Claro, lê um livro bacana sobre a história de Itacoatiara, mitos e lendas. Eu confesso para vocês que eu vou procurar ler rápido, mas atentando a todas as histórias, porque eu gosto demais. Eu gostava de ouvir, Floriano, às vezes outra eu estava lá na casa do seu Mamude e chegava o Mábio França, o saudoso Mábio. E aí ele sentava às vezes para esperar alguma coisa, ele sentava ali na cadeira de embalo e eu sentava logo ao lado, porque eu gostava de ouvir as histórias. Eu digo, me conte. Ele sempre puxava umas histórias sobre a cidade de Itacoatiara, muito legal. Muitas histórias. Uma delas, ele estava contando que tinha uma casa no centro da cidade de Itacoatiara. Eu acredito que ali naquela esquina, onde é alguma coisa da prelazia. Por trás da quadra da escola Nossa Senhora do Rosário, bem na esquina ali. Centro Pastoral ali. Isso, mais ou menos ali. Ele disse que existia uma residência, e aí ele entrou nessa residência e ele observou que tinha um papelzinho lá, tipo uma frase na parede dizendo: a minha mulher que manda nessa casa. Estava dizendo, a minha mulher manda na cozinha, no quarto, na sala, no quintal. Ela manda em tudo nessa casa. Estava um pouco grande as letras, e uma letra bem pequenininha dizendo: mas eu mando na mulher. Ele contou essa história para mim, eu não esqueci até hoje, Floriano. Seu Mábio França tinha muitas histórias. Né? Pessoas aí que marcaram época, tinham um legado de trabalho, principalmente na administração pública. E aí o Floriano está falando para mim sobre, mais ou menos, dando um pequeno spoiler sobre a história do livro. E aí, além desse livro, Floriano, eu quero te perguntar, tu já lançaste outros livros que falam também sobre, como é que chama? O idioma, não? É o nosso dicionário, né? Dicionário Caboquês. Caboquês. É Caboquês? Caboquês. Não pode ser não pode ser o certinho, não, porque senão não dá. Senão não dá certo. É Caboquês mesmo. Eu lancei a primeira edição em 2010. A segunda edição eu deixei um pouco de lado, assim, fiquei meio... Aí, quando foi em 2022, eu lancei a segunda edição. Né? Eu já tenho a terceira edição preparada, que já está em formato digital. Vai sair? Já está no forno aí? Vai depender só da procura, né? Como eu ainda tenho, acho que uns 50, 60 exemplares da segunda edição, assim que esgotar esse, dependendo da situação, porque é o seguinte, né? Custa dinheiro para a gente imprimir um livro desse, né? Não custa barato, digamos assim. Né? É um custo, é caro. Então, se você for analisar, se você for colocar em bico de lápis, um livro desse aqui, 1.000 exemplares, está em torno de 20 mil, 22 mil reais para você imprimir. Né? Então, aí você tem que ter uma demanda, né? Você tem que ter uma demanda, eu tenho que ter patrocínio. Depois, se eu puder agradecer, eu vou agradecer alguns patrocinadores claro aqui. Que vai poder à vontade. Tá? Então, a gente tá aí. Aí, quando foi agora, a gente lançou esse daqui. E já comecei, conforme eu prometi lá na Câmara, já comecei a escrever o Itacoatiara, Histórias de quem fez e faz história. Já tem a primeira história já sendo escrita. Muito bacana, cara. Olha só. Pessoal, vai comentando se quiserem participar do sorteio do livro. Diga, eu quero participar do sorteio do livro do Floriano. Itacoatiara, seus mitos, lendas e personalidades. Olha só. A contracapa para vocês aqui é a Igreja Matriz, né? Um ponto turístico aqui, uma foto, um cartão postal da nossa cidade, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e aqui uma foto aérea, né, do meu amigo Gerson Carriel. Bacana. Essa aqui foi do Alcivan mesmo, é? É do Alcivan. Mas se é Alcivan não é fácil. Ele é fotógrafo. Ele é fotógrafo também, rapaz. Ele não só pedala na bicicleta e faz assessoria, não, né? Ele é fotógrafo também. Alcivan, um abraço para você, meu lindo. Tá aqui. E aí que eu queria falar com o Floriano. Olha, já vou até dar um spoiler do próximo livro. Vai ter a história eu vou resgatar, porque é o seguinte, como eu falei, a gente tem que resgatar essas histórias. Como o Dr. Francisco Gomes lançou o primeiro livro dele, ainda em 1965, no mesmo dia que foi inaugurado a nossa estrada Torquato Tapajós, né, a nossa M010, então eu tenho pesquisado algumas coisas no livro dele, então tem coisas que de repente as pessoas podem, então eu quero resgatar algumas coisas.
Inclusive isso, né, independente, antes mesmo disso, por exemplo, o meu primo que deve estar assistindo, o Sano Pedraça, ele me ligou ontem. Floriano, tem um pessoal visitando aqui a igreja, Nossa Senhora do Rosário, tem um pessoal de fora, eles queriam saber a história da igreja, né? Quando foi que começou a construção, quando foi que ela sofreu as reformas, então o pessoal não tem essas informações, né? E eu acho até interessante depois até conversar com os padres, aí, com o bispo, para ver se a gente faz um histórico, até para ter ali, né, para quem visita, né? Mas já quero dizer o seguinte, que eu vou trazer, justamente baseado nos livros do Dr. Francisco Gomes, no próximo livro vai ter um pequeno histórico aí da nossa catedral Nossa Senhora do Rosário. Legal, olha só, que novidade aí que já está vindo, já soltou o spoiler? Que começou a ser construída em 1931, 32 por aí. Quando a outra igreja começou a ruir, começou a cair, então começou a se pensar em construir a nova igreja em outro local. Olha só, Itacoatiara é região metropolitana da capital amazonense, nós somos mais de 100 mil habitantes aqui no município de Itacoatiara, e aqui é a região metropolitana da capital amazonense, para quem me acompanha de fora, né, os nossos seguidores que acompanham aí de outros municípios. E aí, Itacoatiara não cresceu, já não foi assim. Eu lembro, Floriano, que para ir ali para o São Francisco, eu não sei qual é a imagem que o Floriano tem de Itacoatiara, a Itacoatiara de antigamente, né? Porque o Floriano tem um pouco mais de idade, ele não é tão velho não, mas ele tem um pouco mais de idade do que o Jota. Mas eu lembro, Floriano, não sei o que tu lembra de que na época não existia ainda. Ali a cidade era até ali na esquina do Marianira, para mim. O que eu me lembro quando eu me entendi por gente. A cidade era até no Marianira, de lá para lá era só um caminho com mata fechada. Qual que é a tua visão da cidade que tu chegou? Quando eu cheguei nessa cidade, é o seguinte, tinha o bairro do Jauari, bairro da Colônia, já tinha Santa Luzia, né? Tinha aqui a Coaban, que é o Conjunto Chan, era Coaban, e o bairro do Iraci, né? Aí depois, em 1970, aí surgiu o bairro Novo, como era conhecido, que é o bairro Araújo Costa, que foi construído na época do prefeito Jurandir Pereira da Costa, que está aqui a história do seu Jurandir. Araújo Costa, eu acredito que foi um prefeito, Araújo Costa foi um prefeito. Parece que era Antônio o nome dele, o primeiro nome. Antônio de Araújo Costa, isso. Além de prefeito, ele era industrial, tinha uma serraria, ali onde é a atual Portobras, ali naquela região era a serraria dele. O pessoal não sabe onde é Portobras, os mais novos não sabem onde é Portobras. Portobras é ali no centro, né? Atrás da feira do produtor rural, naquela área todinha ali, tinha uma fábrica de sabão que pertencia a ele também. Ele comprou depois. Eu falei o pessoal, tá, mas eu vou ajeitar aqui. Os mais novos não sabem, mas os antigos sabem. Eu não sou tão velho, mas eu sei, porque a Portobras, eu lembro que ela tinha um portão que os caminhões entravam ali. Um portão abria pela Luzardo de Melo. Naquela área, ela área... saía lá na outra. Isso. Na beira do rio. Como que é o nome da rua ali do Casarão? Ali é a Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva, isso. Então ali era a serraria do seu Antônio de Araújo Costa, que era tio do seu Zé Batista. Falou em serraria, eu lembro que tinha uma serraria na colônia chamada Trevo, alguma coisa, uma empresa, alguma coisa, acho que era serraria. Tinha a Trevo e a Progresso, né? Progresso, que inclusive pertencia ali à família do seu Mamute. Do seu Mamute. Depois ele comprou aquele terreno ali no Guajará, ali próximo à Hermasa ali. Então, gente, a gente está falando um pouquinho que eu amo demais, um pouquinho voltar no tempo e falar um pouco da história da minha cidade. Bom, e aí foram surgindo os bairros, né? Depois surgiu esses bairros que agora... Aí, por exemplo, quando meu pai foi secretário de terra, né, aí na administração Seu Chibli, aí surgiu o bairro de Santo Antônio, parte surgiram os São bairros. Cristóvão. São Jorge, Santo Antônio e São Cristóvão, né? Eram os santos ali, né? São Cristóvão. Aí depois veio Pissarreira, justamente, que foi uma área onde o pessoal tirava justamente a pissarra para aterrar os locais da cidade. Olha, se você mora na Pissarreira e não sabia, é por causa que tinha pissarra e eles extraíam pissarra daí. E é exatamente o nome do bairro, Pissarreira. O São Cristóvão, o que me lembra muito o São Cristóvão, Floriano, era o Conjunto da Carolina, que era ali na Mário Andreasa, e era umas casas na frente e outras casas, uma casa de costa para outra. Assim. Isso, aí depois, com uma verba aí que o Eduardo Braga, quando era governador, conseguiu, foi construído o Conjunto Cidadão por trás ali. Por trás do Conjunto da Carolina. Da Carolina. Quem lembra do Conjunto da Carolina? Põe no comentário aí.
Garoto. E aí depois veio o bairro de São Francisco, já muito depois, né, Floriano? Isso, já veio depois já. E dentro do bairro São Francisco foi construído o conjunto Mutirão, né? Que às vezes a gente chama de bairro Mutirão, mas é conjunto Mutirão dentro do bairro São Francisco. Estou certo ou estou errado? Faz parte. Faz parte. Faz parte, como diz o Bambam que apanhou. Por exemplo, no caso aqui, o Novo Horizonte, Chã e Novo Horizonte, ainda pertence ao bairro do Iraci. Bairro Iraci. Né? O pessoal às vezes só chama Novo Horizonte achando que é um bairro, ou lá na Chã, mas eles todos, como falou o Floriano, são dentro do bairro Iraci. Inclusive é onde nós estamos, né? Onde nós estamos aqui. Agora. E aí, Floriano, deixa eu ver o que eu pergunto aqui do Floriano. Eu estava falando do dicionário cabloquês, a gente acabou pulando para o outro. Caboquês, não caboclês. Eu quero falar o certo, mas não é o certo, é o erradinho mesmo. Então, Floriano, para o pessoal entender do dicionário caboquês, o que tem lá? São o sotaque das pessoas, a pessoa que fala o sotaque amazonense? Tem praticamente 700 palavras do nosso linguajar aqui da nossa região, com o devido significado e exemplos de que forma ele pode ser utilizado. Tipo, tem lá o tordia, alguma coisa do tipo? Tordia. Vocês sabem o que é tordia? Coloca aí no comentário. Eu sei o que é tordia. Não diz ainda, Floriano. Tordia, ontonte. Ontonte, anterdonte já é demais, mas ontonte fala, Antisdonte. Né? Antisdonte? Antisdonte, tordia. Outra palavra, lembra uma outra aí? Tem um famoso que tanto é que é o nome do dicionário, o olhajá, né? O olhajá é muito original. Vou mesmo, né? Vou mesmo. Por exemplo, o caboclo, tem vezes que ele diz, ele responde afirmativamente negando, entendeu? Se alguém me perguntasse hoje de manhã, você vai ao podcast do Jota? Aí eu poderia dizer não. Mas só que eu diria assim, no sentido assim, não te esperou. Né? Olha que legal, não te esperou, quer dizer, então eu vou sim, né? Ou então você confirma, né? Vou mesmo, né? Vou mesmo, né? E aí, eu quero já puxar com o Floriano, a gente está falando aqui de uma linguagem, de um linguajar regional aqui da nossa região, né? No nosso interior aqui, a gente sabe também que no interior do Pará tem muito puxado também, né? Um puxado assim mais arrastado. Sumano. E aí, Sumano, tudo bem? Então, não, o paraense também ele tem, nós temos muito do linguajar paraense, porque o nosso linguajar aqui na Amazônia, nós herdamos muito dos nordestinos, né? Quando os nordestinos vieram para cá na década de 40 para trabalhar como soldados da borracha, então a gente herdou muito o linguajar dos nordestinos, né? A gente tem um pouco da nossa tradição indígena também, os povos tradicionais, como agora são chamados, né? Então a gente tem muita essa, e claro, a própria língua portuguesa, né? Mas acabou também sofrendo algumas influências de outras línguas, mas as mais incidentes são justamente a africana, a língua africana, os nordestinos, e aí, que são brasileiros também, e os povos indígenas, né? Os povos originários. A minha esposa, até às vezes, você está falando muito de quando a gente viaja, né? E aí eu costumo ouvir como que é o sotaque do pessoal de lá, e as frases, não, como é que chama? As gírias, que são usadas em outras regiões, né? Eu fui agora para o Rio Grande do Sul, e eu achei legal de falar ele fala, uma outra que o taxista lá, o motorista de Uber que eu estava, ele falou foi capaz. Caiu um prédio lá em Gramado, no período que eu estava lá de férias. E aí eu falei, me fala aí a situação do prédio, tu tem informação, tudo aí. Ele foi dizendo, capaz. Eu não sei bem o que ele quis dizer. Ele disse, capaz, aconteceu, caiu, E aí o capaz, eu tentei meio entender o que ele estava querendo dizer. E bem pertinho ali do estado dele, Floriano, já que a gente está falando da nossa região, falar também da diversidade de cultura, de sotaque. Ele tem Santa Catarina que eles fazem muito daí? Esse daí, eles terminam a frase falando daí. Daí? Um exemplo aí, Floriano. Tu vai viajar daí? Tu vai viajar daí? Aí o cara daí pensa que ele vai completar a frase, mas ele já terminou. Já terminou. O daí é terminando a frase e não que vai continuar, né? É interessante. Mas aí, vamos voltar para o nosso caboquês aqui mesmo, que é olha já, quando já então, parente, né? Não, esse aí que está no livro do... Eu puxei esse assunto para falar do livro lá, dos outros livros anteriores a esse daqui. Primeira e segunda edição do caboquês. Mas aqui nesse livro também a gente procura usar uma linguagem bem simples, bem assim tradicional mesmo, nossa da região,
que é para ficar assim, que as pessoas possam entender na hora de De um ler. entendimento melhor, né? Mais claro, né? De fácil acesso à leitura. Isso. E não é porque eu estou na minha presença, não, mas esse livro tá bom de ler, viu? Olha que bacana, não é porque eu estou na minha presença, não. Isso aí já é uma jogada daqui do Caboquês aqui do Amazonas, né? Não? E aí, gente, qual é a gíria que você se identifica aí, que você gosta, que você acha interessante? Ninguém falou no comentário do Tordia, mas eu sei o que é o Tordia. É um dia desses, um outro dia. Outro dia. Só que o outro dia virou Tordia, ficou rápido. E aí quer dizer, um dia desses eu levei o Floriano para lá, para o trabalho dele. O Tordia eu levei o Floriano. Né? Uma vez eu vi uma amiga minha que era cozinheira, ela falou, Tordia, meu filho veio aqui e não encontrou nada. E aí acelera um pouquinho. No caso do Caboquês, ele tem aquele o sotaque bem mais forte mesmo, né, no interior. Porque, por exemplo, o Sérgio Freire, ele lançou o Amazonês. Eu acho que foi uns 2 ou 3 meses depois que eu lancei o Caboquês, ele lançou o Amazonês, né? Só que a diferença do Amazonês para o Caboquês é que o Caboquês ele tem assim a gíria mais do interior mesmo, né? Bem mais puxado mesmo do caboclo mesmo. Uhum. Legal, gente. Falando aqui, estou conversando para quem chegou agora ou quem me acompanha de outro estado ou de outro município. Estou conversando com Floriano Ferreira, escritor aqui do município de Itacoatiara. Tem uma pessoa que disse assim no comentário. Tem uma pessoa que disse assim no comentário, mas eu acredito que é a filha do Floriano, né? Claro que ela vai lá. Ele é bom em tudo que ele faz. Tá aí, Qual o nome dela? Floriana. É minha filha. É Floriana que comentou aqui. Até perdi o comentário dela, mas foi isso que ela comentou. Estava lendo aqui, ó. Deixa eu ver outros comentários aqui. Obrigado, Wagner, pela audiência. Obrigado aí todos que estão, Eric. Todo mundo que está na audiência. Aproveite para deixar o curtir aí na nossa live. A Francilene diz, já é velhinho, kkk. Eu acho que é para mim, porque eu falei que... Enfim. Eu lembro dos carroceiros, o Daniel Dutra. Obrigado pelo teu comentário. Tu lembra dos carroceiros, Floriano? Eu fui carroceiro. É mesmo, Floriano? Trabalhei Olha que como bacana. carroceiro. Cara, eu amava demais pular ali debaixo, entrar debaixo daquele vão ali da carroça, sentar e ir embora. Tanto é que tinha carroceiro justamente para evitar qualquer acidente, colocava arame farpado enrolado, que era justamente para os guris não sentar. Mas eu trabalhei como carroceiro, viu? Eu tive 2 tios carroceiros. Um que era irmão do meu pai e outro que era irmão gêmeo da mamãe, que era o tio Valdomiro. Mas com quem eu trabalhei mesmo foi com o tio Valdomiro. A gente carregava ali bananas, produtos que chegavam ali no Jauari, aqui para a cidade, ou então ali na Serraria União, antiga Serraria União, a gente ia lá, ficava lá fazendo ponto. A Serraria União no Jauari, ali na proximidade onde funcionava também a Coca-Cola. Isso. Eu lembro ali da Serraria União. Então ali a gente ficava fazendo frete para carregar a madeira que o pessoal comprava, a gente transportava nas carroças. Aí com o passar do tempo... É uma coisa que não existe mais. O pessoal já tem as picape, já tem os carrinhos... Carro frete, né? Triciclo também. Mas os carroceiros, eles imperaram durante muito tempo. Tanto é que quando a Itacoatiara não tinha ainda as ruas pavimentadas, nem asfaltadas, né? Quando começaram a fazer os primeiros calçamentos, então naquele período as carroças ainda eram de rodas de ferro. Tanto é que justamente o seu Zé Batista, nesse livro, ele conta... no caso no período do Araújo Costa, aí começaram a colocar as carroças já com a roda protegida por borracha, depois vieram os pneus, né? Mas olha só que interessante. Antes de eu continuar na carroça, tem uma pessoa dizendo: eu estou acompanhando de Manaus, Ian Bel Cruz Marques Soares, obrigado pela tua audiência. Meu sobrinho. Né? Olha só, a família, se estiver assistindo, já dá uma boa audiência. Já viu? dá mesmo, a família é grande, mano. Legal, olha só. Continua comentando aí, pessoal. Quem quiser participar do... Olha só, tá chegando o comentário, é o seguinte: desconforme. Desconforme, porque a gente estava falando lá, né? Desconforme é muito, né? Desconforme. O Espia, kkk, lá no sul. Os Piá é lá no sul, né, Floriana? No caso, Piá é Curumim. É Curumim, é o Piá, né? É Piá. Ela atualizou o comentário para mim que estava engatado. Valdemira Menezes Rego, obrigado pela tua audiência, minha amiga. Itacoatiarense assistindo a gente lá em Penha, em Santa Catarina. Ela tá para Santa Catarina, ela é itacoatiarense, a Valdemira, como falou o Floriano. Minha amiga, ela é minha seguidora fiel, sempre comenta na nossa live e agora está prestigiando a nossa entrevista aqui com o Floriano Ferreira. Obrigado, Valdemira. Não perde um programa, ela ouve o programa todos os dias pelo Rádionet aí, acompanha a gente. A Francine também diz que está em Manaus, obrigado pela audiência de vocês aí. Minha filha. Né?
Espia ainda, Manuzinho. O Floriano Ferreira manda aquele abraço, tá dizendo a Valdemira. É ela mesma. Tá comentando aqui. Ó. Eu quero falar o seguinte, cara. A gente tava falando dos carroceiros. Eu ainda tenho um assunto para falar. Aliás, eu quero citar o nome de alguns carroceiros que eu conheci, que eu cheguei a andar na carroça. Tinha o seu Eudes, que era da Rua Manaus. Eu não sei se tu chegou a conhecer. Vai procurando que eu vou procurar uma história aqui de carroceiro. O seu Eudes, da Rua Manaus. Tinha o seu João, que depois o seu João passou a trabalhar no garajão da prefeitura, já no Jerico, que tinha uma carrocinha. Mas o seu João... ele foi meu vizinho, vizinho dos meus pais, onde eu morava com meus pais ainda, ali na rua Nossa Senhora do Rosário, próximo à entrada do bairro São Jorge. E aí eu lembro de um outro carroceiro também, eu não lembro o nome dele, mas o bicho era brabo, esqueci, um gordinho. Tinha uns carroceiros que quando via os curumim tentando se pendurar, Floriano, eles puxavam o chicote e faziam a menção que ia lambar para a pessoa sair. O seu eu desvia e fazia que não via. Tipo, eu tô vendo, falei que não tô vendo, vou deixar os meninos brincar. O Gabriel Barreto Araújo estou aqui no São Jorge, acompanhando o meu primo Gabriel Barreto Araújo. Obrigado pela tua audiência. Deixa eu ver para quem que vai sair esse livro, para quem comentou aqui. Quem comentou aqui. Vão comentando aí, quero ganhar o livro. Deixa uma frase aí. E aí a gente vai sortear no final do programa aqui do nosso JCast esse livro. O Floriano está procurando ali algo, enquanto ele encontra, a gente vai aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo ao Arleson Celular Plus, que é o nosso parceiro apoiador aqui do JCast. E aí o escritor e radialista Floriano Ferreira está batendo aquele papo. Olha, o Francisco Sena, boa noite, ligado, Manaus, Amazonas. Olha, muita audiência de Manaus aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Sim, Floriano, achou aí? Achei, olha aqui. Em uma das personalidades tem o seu Pedro dos Santos Cordovil, morador lá na colônia, está com 93 anos de idade, foi uma festa, você precisa ver, teve um momento ali na Câmara que reuniu o seu João Paixão, 93 anos, seu Silvio Barro, 92 anos, e o seu Pedro Cordovil, com 93 anos, né? Só ali, quase 300 anos de vida, de experiência. No dia do lançamento do livro. No dia do lançamento, porque eles estão aqui no livro. Então, olha só, aqui no livro, o seu Pedro dos Santos Cordovil, logo que ele mudou para a cidade, foi atrás de trabalho, porque ele só trabalhava no interior. Aí ele casou, a mulher não quis ir para o interior, ele veio para a cidade. Ah, entendi. Aí ele começou a trabalhar de carroceiro, tá? Em uma das carroças de propriedade do senhor Marcelino Araújo, parente do prefeito Araújo Costa. Aí podemos dizer que seu Marcelino Araújo tinha uma pequena frota de 4 carroças que ele alugava ou cedia para as pessoas trabalharem. O acerto era feito por semana de acordo com o apurado, ou seja, de acordo com como eles ganhavam, né? Tirava as despesas, que era a alimentação do cavalo e de alguns consertos da carroça, o restante repartia meio a meio, conta seu Pedro. Então, na década de 50 ali, tinha esse cidadão que ele tinha 4 carroças que ele alugava para as pessoas, ou seja, já era um tipo de serviço daquele tempo, né? Ele não queria trabalhar de carroceiro, mas ele tinha 4 cavalos, tinha 4 carroças e ele alugava para as pessoas, né? Então, uma das curiosidades aqui do livro fala também um pouco dos carroceiros. Bacana, olha aí, os carroceiros estão no livro Itacoatiara, seus mitos, lendas e personalidades do autor aqui, Floriano Ferreira da Silva. Bom, a Janete Cruz, ela está dizendo, eu fiz parte da Casa Itatiba. Ela trabalhava comigo na Casa Itatiba. Ela falou Janete. Assim, ó, né, mano Flor, para comprar, aqui é o maior barato. Tua funcionária. Trabalhou comigo lá. Acho que foi o primeiro emprego dela. E aí a Janete, além da Janete, tem aqui o meu amigo do RB, o portal RB Notícia. Boa noite, Jota. Boa noite, Floriano. Cresci lá na rua com os filhos do Floriano. Olha que bacana. Ali na Isaac Pérez. Isaac Pérez. Santa Luzia. Santa Luzia, né? E aí, a Jana Lopes diz, eu vou ganhar esse livro para ler as histórias para Pietra. Pietra é minha neta. A Janai, ela cuida da Pietra quando a Pietra sai da escola e a Fabrinha está trabalhando. Ela, a dona Raimunda ali, a Janaira, a Jaida, são pessoas muito queridas aí que cuidam da minha neta. A Dora Delgado comentou também, boa noite, eu quero ganhar. Beleza, vamos ver o que a gente vai fazer daqui a pouco. No final a gente faz o sorteio. Floriano Ferreira, é isso.
Eu trouxe o Floriano aqui, eu queria que ele ficasse à vontade para comentar algo a mais sobre o livro ou sobre a história dele aqui na cidade de Itacoatiara. Foi muito bom você ter aceitado o convite aqui do JCast. Já tinha um tempo que eu pensei em trazer o Floriano. Eu digo, aí quando eu vi ele lançando o livro, eu digo, vai ser o antes ou depois? Eu mandei a mensagem depois do livro que a gente está na correria. E aí eu quero te agradecer por ter aceitado aí o convite para bater esse papo comigo aqui. Tá certo, gente. Olha, quem não ganhar, se quiser ajudar o autor aqui a escrever outros livros, a publicar outros livros, então compre o livro, tá? O livro, aproveitar que eu quero agradecer aqui aos patrocinadores, Big Lojas, Casa do Tempero, Sicredi, DM Supermercados, aí o Posto Ferreira e o Centro de Especialidade Doutora Floriana Romão, tá? São as pessoas, além da pessoa, não do prefeito, mas do cidadão Mário Abraim também, que me ajudou na publicação desse livro aqui. Por isso que ele está sendo vendido a R$50, porque se a gente não tivesse conseguido esse patrocínio, o livro seria vendido a R$100. Então a gente está vendendo a R$50, que é um preço bem acessível. Preço bom. Né? Porque escrever um livro dá muito trabalho, como eu falei, são 2 anos, requer pesquisa. Porque é o seguinte, quando uma pessoa me contava a sua história, eu dizia, olha, eu morei aqui, naquele tempo o prefeito era fulano de tal. Aí eu vou comparar o período que ele está me contando e vou checar aonde, nos livros do meu querido doutor Francisco Gomes, né? E aí a gente checa, ou então quando se trata de alguma coisa a gente vai pesquisar para saber, alguém, por exemplo, disse, eu vim para cá no navio Lobo da Almada. Que navio era esse? Aí eu vou pesquisar na internet, eu vou procurar saber, que é para poder enriquecer, tá? Então o livro está muito bom, tem 15 mini biografias, tem a história do seu Chibli como prefeito, tem a história do seu Jurandir Pereira, tem a história da Drogaria Pereira, tem a história do Cine Alvorada, tem a história aí do seu Silvio Barros com Santa Lúcia, as histórias das procissões de São Pedro que aconteceu aqui, tem a história do Jair Melo, que era um grande corredor de bicicleta, depois virou jogador de futebol, do Cauré, tem história da Dona Nedina, que relembra como que começaram as festas do Divino Espírito Santo, como é que eram as festas naquele período, né, naquele tempo. Ela relembra o tempo dos boi-bumbás que dançavam na frente das casas, né, que as pessoas pagavam para poder o boi ir dançar na frente das casas. Enfim, o livro traz aí justamente 15 histórias de pessoas. Tem a história da Dona Lia com o seu Zé Batista, e dentro da história da Dona Lia com o seu Zé Batista tem a história do Vital de Mendonça, a história da instalação do Banco do Brasil em Itacoatiara, a história da AM010, como é que foram os bastidores, né? Por exemplo, o seu João Paixão, que está com 93 anos, em 1956 ele fez parte da equipe de 25 pessoas, entre mateiros, operários, engenheiros, topógrafos, que saíram de Itacoatiara até Manaus, fazendo ali a picada, o ramal por onde passaria a estrada M010. A rodovia, né? A rodovia. Eu queria te perguntar se eu gosto dessa história, assim, quer dizer, de relembrar, porque foi um fato, né, que marcou também. Houve um acidente de avião. Tu ficou sabendo do acidente de avião? Esse avião caiu aqui próximo onde é o centro de eventos. Na realidade foi aqui ali, próximo aqui onde é a coisa da cidade. Ele era deputado Vital de Mendonça. O deputado Vital de Mendonça, que depois ganhou o nome da rodovia, né? Ele é apelidado de Quitó, era como ele era conhecido. Então, o governador viria. Ele não viria. O governador que vinha justamente para inspecionar como é que seria o início da estrada. Só que aí o governador tinha compromisso. Ele veio representando o governador e aí o avião caiu. E no sepultamento dele, no velório dele, o governador prometeu que ele iria realizar o sonho. Só que a estrada começou a ser construída, depois foi parando, e só em 1965 que aí você vai conhecer a história. Tem aqui o seu Nicolas Eutimes, o Nicolas Lecax, ele fez um desafio aí para o governador de então, que era Arthur César Ferreira Reis. Enfim, não dá para contar todo o livro aqui, mas eu quero dizer para você que tem muito aqui, através da história dessas pessoas, você vai conhecer a história de Itacoatiara dos últimos 70 anos. Tá? Olha aí, que bacana, cara. Legal, eu estou ansioso para ler, Floriano. Eu ganhei um livro do Floriano, quero agradecer ele pelo livro. Está aqui, ó, é meu. Vou ler. Estou doidinho para ler esse livro.
E você que quiser também, olha só, ele soltou aqui os spoilers mais ou menos, ele deu aqui a sinopse mais ou menos do que tem o conteúdo do livro. Mas você compra aí, procura o Floriano, o Alcivan já botou no comentário. Quem quiser, tá aqui meu número, já tá. Olha, tem a história do Getulinho. De quem? Tá? Do Getúlio Monteiro. O Getulinho, da Adefita? Da Adefita. Aqui, olha só. Tem a história do meu pai com a minha mãe, do Jair Melo, Orivaldo, Cauré. E você vai saber por que ele é chamado de Cauré, está aqui. Da história do seu Pedro Cordovil, que trabalhou na usina de Pau Rosa, e ele testemunhou os navios descendo para a Batalha Naval de Itacoatiara. Viu? Ele tinha 2 para 3 anos de idade, ele lembra disso. Tem a história do seu Jurandir com a dona Zuete, história do seu Zé Batista, do seu Silvio Barros, da dona Lia, do seu João Paixão, do Getulinho, da dona Nedina, do seu Agenor Miquiles, do seu Éder Levi Ferreira, o pai do Meca com o Max. Dos Postos Ferreira, né? Dos Postos Ferreira. Tem a história dele. Olha, o seu Éder, você sabia que ele começou a negociar com 11 anos de idade? É mesmo, né? Com 11 anos de idade, ele pediu para o avô dele comprar uma canoa coberta por japá, que é uma cobertura, antigamente era feita de palha, hoje não existe mais japá. Então ele começou a negociar numa canoa aos 11 anos de idade. Ele começou esses empreendimentos que tem hoje, aí Posto Ferreira e tudo. Seu Éder aí a família foi tocando, né? Aí depois ele foi progredindo. Então tem a história dele aqui. Tem a história do meu sogro atual, né, que já são falecidos, o seu João Carléu e Dona Maria. Tá? Tem a história da Dona Lisete Abraim. Olha a história da Dona Lisete também, Lisete Abraim. E tem a história do seu Chible, tá, como prefeito. Então, Chible Calil Abraim. Aqui são, como eu falei, é a história de Itacoatiara dos últimos 70 anos, através da história das pessoas. Muito bom, cara. Legal, gente. Agradeço demais. Antes da gente finalizar, vamos fazer o sorteio do livro. Agradeço a sua audiência. Olha só. A Nelma Miquiles diz top o seu livro. Parabéns. É o pai dela que é o seu Agenor. Tá no livro aqui. Seu Agenor que ainda está vivo, viu? Só né? que aí, devido a problema de saúde, de locomoção, ele não pôde estar presente. Mas está com mais de 90 anos também. Olha que bacana. Aqui tem a Valdemira, está dizendo aqui, ó, parentezinho, teu livro é top. Ela já comprou dela, viu? Só não sei como é que vão mandar para ela lá para Santa Catarina, mas ela já comprou, já garantiu dela. Olha, só tem um outro comentário que eu queria ler aqui, ó. Vamos botar no toco para levar essas histórias de Itacoatiara para o nosso povo, nosso jovem, diz aqui a Francine, né? Deixa eu ver quem mais aqui, a Dora Delgado, muito bom. Tem muita gente que não conhece a história de Itacoatiara. Tem outro comentário aqui também. Esse livro tem umas histórias muito boas, gostaria muito de ganhar, diz aqui o Francisco Sena. Aqui também, parabéns pela entrevista, Jota. Obrigado. Está dizendo aqui a Vera Farias. O Alcivan comentou alguma coisa aqui, ó. Ele está dizendo que ela já sabe as histórias decoradas, beleza. Está falando da Janai. Vou ganhar esse livro para ler da Jalice. Beleza, gente. Então é isso. Olha, obrigado por quem curtiu, comentou. Não deixe de dar o like, que é importante para a gente também propagar essa live para o máximo de pessoas, né? Vou agradecer a sua audiência. Vamos fazer o sorteio, Floriano? Vamos. E aí, olha só. Nós temos aqui que interagiu conosco. Eu vou tentar voltar para o início aqui. Eu acho que ela aqui foi a que mais... Eu falei que ia ganhar quem mais interagisse, né? Quem tivesse mais o comentário, do mesmo comentário aqui na nossa transmissão. Repetiu, fez vários comentários, né? Fez vários comentários, é isso aí. Boa noite, ligado. Foi ela mesmo. Eu já dei uma checagem aqui e quem ganhou foi ela. O nome dela, Janai Lopes. Pronto, tá aí, Janai. eu falo o seguinte, como eu já sei quem é a Janai, né, já conheço, mora ali no Jauari, quase na Ilharga, parente, do Tira Ressaca ali ela mora. Falou Ilharga, Floriano. Eu uso sempre essa... o pessoal Ilharga... quando eu estou no portal do Jota lá fazendo as transmissões, eu sempre uso. Rapaz, tem um pessoal na minha Ilharga e eu uso uma outra frase também. Puxa, encolhe, torna e deixa. Jacaré não tem ventresca. Sempre eu estou utilizando essa. O pessoal puxa, encolhe o quê? Como é que é e tal. Eu gosto de usar algumas frases assim que são bacanas, né? Eu tenho uma outra que eu falo também, Floriano. No teu próximo livro tu já lança. Eu digo assim, cala a boca. Cala a boca, fala baixo. Cala a boca no sentido de não espanta. Uhum. Deixa quieto, não espanta que a Rocan já está atrás do pessoal, eu digo. Cala a boca. Mas enfim, gente. Obrigado, Floriano Ferreira. Foi muito bom falar com você. Eu enriqueço a cada entrevista que eu faço com meus convidados e com essa entrevista, com certeza, foi de grande valia aqui
para mim e para todos os nossos seguidores. Obrigado pela tua audiência, eu vou deixar as tuas considerações finais. Pois é, olha, quem quiser comprar o livro, a gente tem à disposição lá no Coffee Time, né? Eu digo que o Manelzinho ele fez tanto trabalho para pesquisar o nome assim em inglês, né? E aí a gente é apelidou de café do Manelzinho, né? O Coffee Time, né? Ele fez, para botar um nome bonito aí. Bonito. Vamos lá no Café do Manelzinho. Vamos no Café do Manelzinho. Então, lá no Café do Manelzinho tem, tá? Tem, a gente disponibilizou agora lá na portaria da Rádio Panorama. E quem quiser comigo, tá? 991 10 6292, entre em contato que a gente leva o livro até você, você faz o Pix ou paga em dinheiro na hora, não sei, a gente dá um jeito para você adquirir o livro. Quem é de fora de Itacoatiara, eu já tenho algumas encomendas, porque tem um amigo nosso que é lá, ele está morando em Presidente Figueiredo, eu vou ver quanto é que está as despesas de correio para a gente incluir aí. Digo assim, olha, o livro custa R$50 mais a despesa de correio, por exemplo, né? Então a gente vai mandar para outros locais também, sem ser Itacoatiara, porque tem muito itacoatiarense que mora em outros locais que querem o livro. A gente vai mandar. Tá certo, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Curta muito, compre o livro do Floriano, curta essa live, deixe o teu comentário aí no decorrer, a live vai ficar aí. E aí daqui a pouco a gente vai publicar lá no YouTube também. Eu estou com dificuldade de fazer simultâneo por conta do meu computador. Mas daqui a pouco essa entrevista vai estar no YouTube do Portal do Jota, tá? Você pode assistir na sua Smart TV. Reassistir. A Janete Cruz diz que foi top. Obrigado, Floriano. Obrigado você aí pelo convite. E quando quiser de novo, a gente volta aí, viu? Vamos voltar outras vezes aqui para bater esse papo, continuar esse papo legal. Deixa eu ali, porque eu estou chutando no gol e agarrando. Tá certo, ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Obrigado, gente.